Romanos capítulo 10, vamos ler versículo 16 e versículo 17. Romanos capítulo 10, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de estar na Tua casa. É a segunda vez que nos reunimos aqui, porque o Senhor tem nos proporcionado isso. O Senhor tem renovado a misericórdia, a graça sobre nós. Essa é a razão de estarmos de pé. E mais uma vez, juntos na Tua casa, podermos ouvir a Tua voz nesse lugar. A voz do bom pastor, aquela que nós conhecemos, Senhor. E Tu também conheces a cada um de nós. E é por isso que te pedimos essa noite, vem falar ao nosso coração. Fala o coração de todos os que entraram aqui esta noite, Pai. Que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Palavra que gera fé nos nossos corações. É essa palavra que eu quero trazer aos meus irmãos, ungido pelo Espírito Santo, no poder, na unção do Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem falar essa noite, Pai, e fazer maravilhas para a glória do Teu santo nome. Tudo entrego em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo, ele traz aqui uma observação muito importante. Ele diz que nem todos obedeceram ao Evangelho. Como eu disse pela manhã, praticamente durante todo esse mês, nós falamos sobre obediência. Algo fundamental, algo que o Senhor tem exigido de todos aqueles que desejam servi-lo, segui-lo. E não é diferente também como padrão de Deus para a boa nova que Ele ofereceu ao homem, a graça que foi oferecida. A palavra de Deus diz que o Evangelho também precisa ser obedecido. E quando Paulo usa esse termo, isso joga por terra muitas ideias erradas que as pessoas têm, e muitas ideias erradas que até as igrejas, infelizmente, apregoam, não é, irmãos? Como se o Evangelho fosse algo que eu precisasse aceitar. Quase que Deus me implorando que aceitasse aquilo que Ele está me oferecendo. Como se Deus tivesse nos dado Jesus e agora estivesse encarecidamente implorando a cada criatura humana que o aceitasse. Não é esse o Evangelho que a Bíblia nos apresenta. Não é esse o Evangelho que a palavra de Deus apregoa. O que diz a Bíblia em versículos como este que nós lemos aqui, é que o Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia, ela precisa ser recebida, mas ela precisa ser obedecida. Então nós recebemos Jesus com obediência, aquilo que o Senhor ordenou como a nossa única possibilidade de salvação. Então, o Evangelho também é uma questão de obediência. Se, sendo salvo, eu preciso obedecer a Deus, para ser salvo, eu também preciso viver nessa obediência desde o início, quando me é apresentado o Evangelho. E o que Paulo diz é que nem todos obedeceram ao Evangelho. Por que nem todos obedecem? Porque essa é a condição natural do homem. Amados, o homem não nasce bom, como alguns podem imaginar. O homem não é um produto do meio, como alguns afirmam. Nós nascemos já predispostos ao erro, predispostos à desobediência. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O homem natural, ou seja, o homem que não é espiritual, que não teve o seu espírito tocado por Deus,
Esse homem inclinado para o pecado e, por consequência, para a desobediência. E o homem é desobediente por sua natureza. Logo assim que começamos a crescer, nos desenvolver, assumir algum controle sobre os nossos sentidos, desde pequenininho, já logo manifestamos a nossa desobediência. É assim ou não, irmãos? Você tem filho pequeno ou já o teve? O que você acha? Ele sempre foi tão bonzinho que fez tudo que você pediu a ele, mandou? É assim? Não! Logo a sua desobediência aflora e é exibida diante dos teus olhos. Porque essa é a natureza do homem. Isso independe do lugar onde ele é criado, independe da sua origem. Assim o homem é. E desde pequeno o homem sempre vem disposto a desobedecer a Deus. E assim é o homem natural. Tanto na época da lei, quanto também no tempo da graça. O homem, ele é o mesmo, não é? Ele sempre é desobediente. Então, pela lei ou pelo amor, o homem desobedece a Deus, o seu Criador. Não importa a circunstância, não importa o tempo, a tendência natural de todos nós é a desobediência. Isso, então, me mostra alguns princípios importantes. É muito comum pessoas com quem falamos do Evangelho dizerem que não cometem erros, dizerem que não têm pecados, que não se acham assim tão ruins, quanto outras que evidentemente são ruins. Então a pessoa muitas vezes diz, não, eu sou uma pessoa boa, eu não cometo erros, eu não tenho pecados assim tão graves, não é? E essa é a afirmação que muita gente faz. Mas essa afirmação também é mentirosa, porque a nossa inclinação é para a desobediência. Lá em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Todos igualmente são inseridos nessa palavra que o Senhor trouxe para nós. Então, o problema maior do homem é a desobediência. O pecado original que foi praticado pelo homem, qual foi o pecado? A desobediência. O homem desobedeceu desde o princípio. Então, a proposta de salvação dada por Deus, ela precisa também ser obedecida. E assim o Evangelho nos é apresentado, como algo que nós precisamos obedecer. E que Paulo diz no versículo que lemos, que nem todos obedeceram ao Evangelho. Há um outro versículo importante que afirma esta mesma verdade, que está em Atos capítulo 17. Queria ler contigo, mais uma vez, esta verdade é falada nas Escrituras Sagradas. Atos 17, versículo 30 e versículo 31. Veja como é importante o que está escrito aqui. Atos 17, 30 diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando sobre Jesus, que foi acreditado diante de todos por causa da sua ressurreição. Mas o que o versículo 30 está aqui dizendo para nós é que Deus não levou em conta o tempo em que você ignorava a verdade do Evangelho que está sendo apresentado para você, inclusive essa noite. Talvez por muito tempo você tenha ignorado qual a verdade. A verdade estivesse encoberta de você e você não tivesse sido apresentado a ela. E esse tempo, diz a Bíblia, que Deus não levou em conta. Mas, acrescenta o versículo 30, que agora Deus notifica aos homens que façam o quê? Se arrependam. Não é isso que está escrito aí? Você já teve a infelicidade de receber uma notificação? Já bateu na sua casa? Não me diga nenhum motivo. Já bateu em sua casa um oficial de justiça e apresentou para você um papel escrito assim, notificação. No dia tal, tantas horas, ele quer que compareça em tal lugar, tal, para prestar depoimento. Bom, notificação. O que é uma notificação? É algo que você recebe
e que você não tem que opinar a respeito dela. Você não tem que emitir nenhuma opinião sobre se ela é boa, se ela é ruim, se ela é justa, se ela é injusta. Você só precisa cumprir a notificação. Porque se você não cumprir, consequências sérias virão sobre a sua vida. E o termo usado aqui na palavra é que Deus notifica aos homens que se arrependam. Esta notificação é uma ordem de Deus. E não há outra opção para o homem a não ser obedecer. Ele pode não obedecer, como Paulo disse, muitos não obedeceram ao Evangelho. Pode, sim, como você pode desobedecer uma notificação. Mas depois você arcará com as consequências do seu ato. Mas o Evangelho que Deus nos mandou anunciar é um Evangelho que se impõe pela pregação da palavra, que traz uma notificação, é uma boa nova que precisa ser anunciada, notificada. É dado notícia aos homens através da morte e do sacrifício de Cristo para perdoar os nossos pecados, que por causa do que Ele fez, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para concordar com aquilo que Deus fez em nosso favor. E isto não é uma opção, isto não é uma possibilidade, isto é uma exigência da parte de Deus. Por isso o tempo da ignorância não é levado em conta. Mas agora você não é mais ignorante. Você está ouvindo a notificação. Você está ouvindo o anunciar do Evangelho. E agora a ordem de Deus diz respeito a você. Quando Ele diz a você, arrependa-se, Ele não está te pedindo um favor, Ele está te dando uma ordem. E esse é o Evangelho que nós precisamos pregar. É esse o Evangelho que nós precisamos anunciar. A boa notícia, ela tem um alvo e nós precisamos entender qual é este alvo. E é nesse ponto que as maiores confusões acontecem. Porque, infelizmente, até as igrejas não sabem qual é o alvo da pregação do Evangelho. Não sabem qual é o alvo desta notificação. O alvo da pregação do Evangelho não é simplesmente trazer benefícios às pessoas. Não é simplesmente trazer conforto às pessoas. O alvo da pregação do Evangelho é trazer salvação. A pessoa está completamente perdida e morta nos seus delitos e pecados. E Deus oferece a ela, através de uma notificação de arrependimento, a oportunidade dela reverter esse quadro de morte e ressuscitar para uma nova vida que é oferecida por Deus em Jesus Cristo. Então, o maior propósito do anúncio do Evangelho, na verdade, é glorificar o próprio Senhor. É dar honra a Deus. Porque se alguém merece ser honrado, esse alguém é Deus. Nenhum pecador merece ser honrado. O que o pecador merece é inferno, condenação. Todos nós somos pecadores. O que merecíamos era a condenação. Então, quando somos salvos, não levantamos uma bandeirinha dizendo, me aplaudam, porque, na verdade, quem tem que ser glorificado pela sua salvação é o Senhor que notificou o seu arrependimento. É Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve receber a honra, porque foi Ele o ofendido pelo nosso pecado. Mas a parte ofendida foi a parte que buscou reconciliação. Foi a parte que deu uma nova oportunidade. Foi o ofendido que abriu mão da retaliação e estendeu a mão de misericórdia para te salvar. Então a pregação do Evangelho, ela precisa dar glória a Deus. Porque não é a oferta de um igual para o seu igual. É a oferta de alguém infinitamente superior a nós, a um ser desprezível como nós, pecadores, do mais baixo nível, assim éramos antes de conhecer a Cristo. Um abismo enorme entre nós, que foi transposto pelo próprio Deus, que decide descer ao nosso encontro, que decide abrir mão da sua grandeza, do seu poder para vir habitar conosco, para descer ao nosso nível,
Então quem tem que ser glorificado no anúncio do Evangelho é Deus que fez tudo isso. Não nós que nada merecíamos e continuamos não merecendo coisa alguma. O objetivo do Evangelho anunciado, Deus nos confiou a pregação dessa palavra, para que Ele seja glorificado. Mas é parte desse objetivo também nos dar ousadia na proclamação deste Evangelho. Porque quando proclamo o Evangelho, não estou fazendo uma propaganda de mim mesmo. Não estou te oferecendo coisa nenhuma de mim mesmo. Quando proclamamos o Evangelho, estamos sendo os canais, os oficiais de justiça, que entregamos a notificação e com autoridade a você. O oficial de justiça tem autoridade para entregar a notificação. E é essa autoridade que nos foi dada por Deus. Então o Evangelho precisa ser pregado com ousadia. Deus não está de pires na mão pedindo favor a ninguém que se entregue a Ele, pelo amor dEle. Deus não está aí implorando para ninguém, Ele está notificando. Arrependa-se, para que sejam cancelados os teus pecados pelos benefícios que o sangue de Jesus conquistou para você na cruz. Objetivo, alvo da pregação do Evangelho é também encorajar aquele que se identifica como pecador, aquele que se identifica nesse estado e está, portanto, em humildade diante de Deus, e ao ouvir a notificação do arrependimento, ele então se dobra ao Senhor e recebe a ordem de crer nele e simplesmente obedece. Porque quem é humilde, obedece. Há muita gente que não obedece porque não é humilde. A maioria das pessoas às quais o Evangelho é pregado e resistem ao Evangelho o fazem por orgulho. Por isso o inferno é um lugar de gente muito orgulhosa, irmãos. Muito orgulhosa. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Ele entrega a sua graça. Então o Evangelho tem como alvo o humilde, que reconhece o seu estado de pecado e que obedece à ordem que lhe foi dada, simplesmente se rendendo e recebendo de graça a graça que é concedida por Deus. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. E talvez você se pergunte, se ainda não foi respondido, por que eu devo obedecer? Primeiro, por causa de quem está mandando, não é? A gente já deve pensar logo naquele que está mandando. Dependendo de quem manda, vale a pena obedecer, não é verdade? O diabo também manda, sabia disso? Primeiro ele tenta te mandar para o inferno, que é a especialidade dele, né? Depois ele tenta mandar você fazer um monte de coisa que agrade a ele. Mas a quem você quer obedecer? Pensa comigo. Então, a primeira razão que eu tenho para obedecer é por causa da autoridade de quem está mandando. E quem está mandando é Deus. Quem está mandando é Jesus Cristo, o qual disse: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Então você está obedecendo à autoridade. Não há outra autoridade maior do que a autoridade de Jesus Cristo. Quando alguém se rende a Jesus, ao render a sua vida, ao entregar a sua vida, está obedecendo à notificação de arrependimento daquele que tinha toda a autoridade para pronunciá-la. Veja, se você recebe na sua casa uma notificação assinada por mim, você vai ignorar solenemente, né? Vou mandar, a secretaria mandar uma carta para cada membro, notifico que você vem à igreja no próximo culto. Ninguém vai nem olhar para a minha cara, né? Notificação dada por mim, que autoridade eu tenho para falar isso, né? Agora é o próprio Senhor Jesus. É aquele que tem toda a autoridade quem está mandando. Então esse é um bom motivo para que eu o obedeça. Um outro motivo importantíssimo para que eu o obedeça é que este que tem toda a autoridade, todo o poder, ainda me ama.
Amados, não há melhor motivo do que esse. Como nós vimos hoje pela manhã, a melhor obediência é aquela que é de coração, é aquela que é motivada pelo amor, o amor que nós devotamos a Cristo. E esse amor é muito, muito mais, infinitamente mais, da parte dele para conosco. Então nós estamos obedecendo a quem tem toda a autoridade, a quem nos ama de verdade. Porque muita gente diz que nos ama, mas na verdade não é de verdade, né? Abra comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo número 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim, olha só, presta atenção. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo feito o quê? Morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por aquele que já se arrependeu. Ele morreu por aquele que ainda era pecador. E a Bíblia diz que esta é a prova do amor de Deus por nós. Então eu estou obedecendo quando eu me rendo a Cristo, a alguém que tem autoridade suficiente para que eu me submeta à sua vontade, e a alguém que me ama de tal maneira que morreu por mim, mesmo sem eu ainda corresponder ao seu amor, sendo eu ainda pecador, essa morte, esse benefício foi derramado em meu favor. Então essa é uma boa razão também para eu obedecer. Quero uma outra boa razão? Abre em João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece esse texto, mas é bom a gente prestar atenção no que está escrito. João 3,16 diz assim: porque Deus fez o que, irmãos? Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e porque amou, deu. Porque amou, entregou o seu Filho. E deu a oportunidade de qualquer um que creia não morrer, não perecer e desfrutar da vida eterna. Um bom motivo para você obedecer é porque Deus te amou tanto, a ponto de doar por você, de se doar por você. Veja como é Deus. Você não merecia nada, eu não merecia nada, mas Ele, por tanto amor, resolve se dar por nós, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Como eu disse, Ele desce da majestade para o nosso nível rasteiro e se entrega em nosso favor. Irmãos, pensa bem no que é isso. Que motivo mais eu quero para obedecer ao Evangelho que me está sendo anunciado? Um Deus que me ama, que tem toda a autoridade e que se doou por mim. Quão aviltante é recusar essa obediência. E é isso que muita gente não entende. E outra coisa que me faz obedecer é a vontade de Deus. Veja comigo João capítulo 6, versículo 38 ao 40. Evangelho de João capítulo 6, do verso 38 em diante, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora presta atenção. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tem o quê? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todos que olharem para Jesus e crerem nele, sejam por ele também salvos, restaurados e ressuscitados no último dia. Então eu devo obedecer ao Evangelho, porque essa é a vontade de Deus. Coitado daquele que não obedece à vontade de Deus. A quem mais vai obedecer nesse mundo, amados?
Coitado daquele que está em oposição à vontade de Deus. Se Deus é todo-poderoso, quem se coloca contra Deus, que futuro tem, me diga? Que futuro tem alguém que se opõe a Deus, que recusa-se a obedecer à vontade de Deus? Mas uma razão que o texto me dá para obedecer ao Evangelho é a vontade de Deus, que eu veja o Filho e nele creia e me arrependa para que ele possa me salvar. Isto é o plano de Deus. Mas o que esta obediência tão falada até agora, ela realmente significa? Que obediência, que tipo de obediência Deus está exigindo quando notifica aos homens que se arrependam? Também precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Que tipo de obediência? Não apenas ouvir o que Deus está dizendo, não apenas acreditar, porque muita gente diz que acredita em Jesus, não é? Mas será que aquele que diz que acredita em Jesus o obedece como Deus está mandando que seja obedecido? Será que aquele que acredita em Jesus se arrepende? Não, muita gente que diz, eu acredito em Jesus, faço até uma fezinha nele, boto Jesus na minha carteira e ando com ele para todo lado. Tenho uma foto de Jesus no meu quarto, tenho uma na minha sala, né? Eu boto uma no meu carrinho pendurada no espelho, porque eu acredito em Jesus. Jesus é um bom amuleto, que de vez em quando me dá sorte. Quando não me dá sorte, eu viro o retratinho dele para a parede. Tem muita gente que acredita em Jesus. Mas será que isso é obedecer ao Evangelho, como nós estamos dizendo? Ah, eu gosto de Jesus. Será que gostar de Jesus é obedecer ao Evangelho? E veja, quem não gosta de Jesus, um cara legal, a beça igual a Jesus, quem é que não vai gostar de Jesus? Fala sério. Só ler a história de Jesus, alguém que dizer que não gosta dele, tá esquisito, né? Ruim da cabeça, doente do pé, né? Não sei. Não gosta de Jesus? Que negócio é esse? Todo mundo gosta de Jesus. Mas gostar de Jesus significa obedecer a Jesus? Não. Muita gente gostou de Jesus porque ele deu pão e peixe, multiplicou, encheu a barriga, muita gente gostou. Ele curou, muita gente gostou. Mas nem todos que gostaram se renderam a ele. Nem todos que gostaram de Jesus o obedeceram com arrependimento dos seus pecados, quiseram mudar a história de suas vidas. Então gostar também não basta apenas. Professar de Jesus, falar de Jesus, também não é isso, não é nisso que está inserida a plena obediência que ele está aqui nos requerendo, não é? Mas obedecer é realmente concordar com a ordem que ele está nos dando. Deus notifica a todos que se arrependam. Arrependimento é a base da pregação do Evangelho. Certa vez Jesus mandou seus discípulos irem pregando nas cidades. E o que ele disse? Que vocês preguem o arrependimento a todas as nações. Eu pergunto, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa observadora. Eu pergunto a você, meu irmão, se você hoje tem visto as igrejas pregando arrependimento. Fala sério comigo. Na sua maioria, as igrejas estão pregando arrependimento? Ou elas estão pregando melhoria de vida? Ou elas estão pregando progresso, prosperidade, alguma coisa boa que possa te acontecer se você abraçar uma agremiação religiosa? Ninguém mais está pregando arrependimento, porque arrependimento fala contra as pessoas. E se você colocar as pessoas contra a parede, elas não abrem a carteira para te dar dinheiro. Mas o que Jesus mandou se pregar foi arrependimento. A notificação do Evangelho é arrependimento. Essa é a notificação do Evangelho. Então, o que é realmente, que tipo de obediência que o Senhor está exigindo de nós? É crer e obedecer. É impossível obedecer sem crer. Como disse pela manhã, é impossível obedecer sem amor, sem coração. Não é a obediência que ele espera. O texto que a gente leu aqui, eu quero voltar a ele rapidamente, em Romanos, capítulo 10, porque o apóstolo Paulo está aqui exemplificando, no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho.
E aí ele usa como exemplo uma frase do profeta Isaías. Pois Isaías diz: quem acreditou na nossa pregação. Paulo então associa a obediência com a crença naquilo que está sendo dito. Veja, eu anuncio o Evangelho para você. Eu prego o Evangelho para todos aqueles que estão aqui. E você pode simplesmente ouvir o que eu estou falando e não acreditar no que eu estou dizendo. E sair daqui sem se sentir culpado por não se arrepender. Simplesmente porque você não acreditou naquilo que você está ouvindo esta noite. Você acha que tem outro meio de salvação. Você acha que você não é uma pessoa tão ruim assim. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Então a obediência ao Evangelho não é só a questão de se arrepender, mas é de crer na pregação. Porque só obedecerei àquilo que eu creio. Por isso a fé é que traz a salvação. A Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Eu acreditei na pregação. Mas está escrito que nem todos obedeceram, porque, como disse a Isaías, quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação que foi exposta, que foi trazida, na boa nova que nos foi contada? Quem creu na pregação? A obediência exige crer. Por isso o apóstolo Paulo diz, leia comigo Atos 16, 31. Quando ele fala a este homem, ele dá uma palavra aqui muito importante. Atos 16, 31, ele está falando ao carcereiro que o mantinha preso até poucos instantes atrás. E ao responderem a este homem a respeito da salvação, porque no verso 30 ele pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Paulo e Silas? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa crer. Porque se você não crer, jamais vai obedecer. Se a pregação chega a você, mas você não acredita nela, como Isaías disse, jamais você vai chegar à segunda etapa, que é obedecer. Por isso Paulo disse: creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é Deus, creia que Ele é Senhor, creia que Ele perdoa teus pecados, creia que o sacrifício dele foi por você, e aí você será salvo. Porque ao crer, você se arrependerá, porque você ficará constrangido com o fato dele ter te amado tanto, sendo você ainda pecador, ter dado a sua vida por você. Mas se você não crê nessa história, nada mais do que eu falar vai fazer sentido, porque jamais você obedecerá, e na sua rebeldia permanecerá até o fim dos seus dias. A obediência ao Evangelho exige crer. E esse crer traz embutido também algumas coisas, porque, como eu disse ainda há pouquinho, muita gente diz que crê em Jesus. Faz uma enquete no seu bairro. Você crê em Jesus? Crê. Todo mundo crê em Jesus. Mas não crê para a salvação. Mas não crê a ponto de se arrepender de seus pecados, de aceitar a notificação e obedecer a ela. Então, esse crer também tem uma característica. Leia comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, diz a Bíblia: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está afirmando é que ele negou a sua própria vida. Que ao crer em Jesus,
não foi apenas uma manifestação verbal da sua crença, mas foi uma mudança dos seus padrões de vida, foi uma mudança dos seus princípios, foi uma mudança dos seus valores. Ele disse: tudo que eu tinha, perdi por amor de Cristo. E tudo que eu perdi, considero como lixo, porque muito melhor é ter Cristo. Então essa crença leva ao arrependimento, porque ela também leva a uma entrega da nossa vida. Eu não acredito em conversão daqueles que não entregam a sua vida para Jesus. Por isso o meu apelo nunca é: você quer aceitar Jesus? Jesus não se aceita, irmão. Aceitar Jesus não é você aceitar. Não. Ou você se rende, ou você não se rende. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Ou você obedece, e porque obedece se entrega, se rende a Ele, abre mão de tudo por Ele, ou então não tem negócio. O que as igrejas hoje oferecem a Jesus como mais uma coisa na sua vida. Você tem emprego, você tem vida, você tem projeto, você tem plano. Aí você junta Jesus a tudo isso só para abençoar isso tudo. Entendeu? É isso que as igrejas hoje estão pregando. Você acrescenta Jesus na sua vida para que a vida caminhe cada vez melhor. Não. Jesus disse: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não precisa de nada que você tenha. Jesus não quer nada de você. Ele só quer tudo, a sua vida. Entende isso? Ele quer a rendição da sua vida. Se não houver essa rendição, você pode até entrar para a igreja. Agora está na moda, né? Entrou para a igreja. Entrou para a igreja. O fulano entrou para a igreja, o ator entrou para a igreja, o cantor entrou para a igreja, o macumbeiro entrou para a igreja. Um milhão de gente para a igreja. Eu digo até cachorro entra, né? Porta aberta. Entrou para a igreja. Não me disse nada até agora. Se rendeu a Cristo. Aí sim a diferença, né? Houve rendição, aí pode ser, né? É provável que haja então salvação. Mas se não houve rendição, não adianta. Então crer não é apenas uma profissão de fé, mas é um compromisso, é um envolvimento, é a rendição incondicional, a obediência, a notificação que recebi. Esse é o evangelho que nós precisamos anunciar. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Veja como Deus completa esta ideia. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8 até o verso 10. Claramente diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por 2 vezes João diz: se nós dissermos que não temos pecado. Por quê? Nós temos a mania de dizer que não temos pecado. Interessante como o pecador é audacioso, né? Ainda dizer que não tem pecado. Primeira coisa, estamos enganando a nós mesmos. Já é um grande mal, concorda? O auto-engano é muito ruim, é terrível. Estou enganando a mim mesmo. Mas pior do que isso, o verso 10 diz: estou fazendo Deus de mentiroso. Porque se Deus notifica aos homens em toda parte, como está escrito na Bíblia, nós lemos aqui, que se arrependam, só precisa de arrependimento quem é pecador. Se eu digo que não sou pecador, estou dizendo: o senhor está mentindo, porque essa palavra não é para mim. Eu não preciso me arrepender, porque eu não sou pecador. Então, além de estar enganando a mim mesmo, estou chamando Deus de mentiroso. Então, o crer precisa ser acompanhado de uma renúncia à própria vida, de uma renúncia ao próprio senso de justiça que nós possuímos, de nos achar justos, bonzinhos, não tão ruins assim, ao nos compararmos com um e com o outro. Então, esse crer precisa ser assim, desse modo, acompanhado. E o arrependimento e o abandono do pecado são a consequência desse crer. Creio na pregação, me submeto à notificação.
do arrependimento. E, como consequência, me arrependo dos meus pecados e abandono também a prática deles. Leia comigo 1 de João, ainda nessa epístola, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo número 9. 1 de João 3, do 3 ao 9. Diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive como? Pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ao crer na pregação e ao me arrepender em obediência à notificação que me foi dada, eu passo a viver uma nova vida. E essa nova vida não é mais a vida da prática de pecado. Mas alguém perguntaria: então ao se converter você não peca mais? Não, nós pecamos sim. Porque a nossa natureza ainda convive com a nova natureza que nos foi dada. E esse pecado que ainda de vez em quando aparece, ele é apenas um acidente na nossa vida. Mas o texto que nós lemos por diversas vezes falou da prática do pecado. E prática é algo que a gente faz constantemente. Quem pratica esporte diz que faz sempre, que pratica constantemente, que periodicamente faz aquele esporte para dizer que é dele um praticante. Então a Bíblia está dizendo não de um pecado acidental ao qual todos estamos ainda sujeitos, mas um pecado renitente, praticado insistentemente. Um pecado que faz parte da nossa vida. E a Bíblia afirma claramente que aquele que pratica o pecado procede do diabo. É como o joio que está no meio da igreja, no meio do trigo. A Bíblia diz que quem o plantou foi Satanás. E o joio vive na prática do pecado. Há uma diferença entre o pecado acidental e o pecado praticado, amados. Mas então, queridos, essa obediência ao Evangelho pressupõe também esse arrependimento e esse abandono da prática pecaminosa. O abandono dessa constância de pecado em que vivíamos antes, em que ele fazia parte da nossa vida e já nem mais ligávamos para ele. Já o considerávamos como um modo de vida natural de todo ser humano. Mas a Bíblia diz que uma vez notificados do arrependimento, temos que deixar a prática do pecado. Porque até o sentido da palavra arrependimento é a decisão de não pecar novamente. É a decisão de não cair de novo. É esse o significado da palavra arrependimento. Então a notificação de Deus precisa ser obedecida dessa forma. Precisa se traduzir nesta crença que dizemos ter, nesta atitude que concorda com aquilo que dizemos crer, e nesse abandono dessa prática de vida. E por fim, e não menos importante, se tudo isso é verdade, se eu creio na pregação, como disse aqui o apóstolo Paulo, usando o texto que nós lemos aqui no capítulo 10 de Romanos, quem acreditou na pregação, se isso é comigo e com você, eu acreditei, eu obedeci, eu me arrependi, ainda falta uma coisa, não menos importante. Eu preciso confessar essa vida agora que eu tenho em Cristo. Eu preciso publicamente me comprometer com Ele. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu escondido. Ele não morreu dentro de um quarto,
dentro de um castelo. Ele foi levado a um monte e lá foi crucificado. Da onde se estivesse, se podia ver aquela cruz cravada no alto do monte. Se podia ver aquele homem ensanguentado, morrendo desnudo naquela cruz. Ele sofreu a vergonha do nosso pecado. Então, quando eu creio nele e decido obedecê-lo, eu preciso fazer isso publicamente. Eu não posso dizer, eu creio no meu coração. Se você crê no seu coração, você confessa com a sua boca. Quando Paulo diz aqui, quem creu na nossa pregação, o verso 17, ele diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora veja o verso 10 do mesmo capítulo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz o quê? Se confessa a respeito da salvação. Eu creio em Jesus, agora a minha boca tem que afirmar isso. E não apenas a minha boca, mas a minha vida tem que refletir isso. A prática do pecado vai cessar, e agora a prática da justiça vai se estabelecer. Mas eu preciso ser crente publicamente. Eu preciso passar pelas águas do batismo, que é uma confissão pública da minha fé. Eu preciso me comprometer publicamente, sem nenhuma vergonha, daquele que completamente envergonhado foi por minha causa. Como diz a palavra de Deus, eu quero ler contigo em Mateus capítulo 10, no versículo 32, e no versículo 33, Jesus fala disso com propriedade. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante de quem? Diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A obediência ao Evangelho inclui esta confissão pública que nos é ordenada por Jesus Cristo. Não ter vergonha de se comprometer publicamente, porque ao fazer isso, Jesus diz, eu também o confessarei diante do meu Pai. Quando ele diz que eu sou de Jesus diante de todo mundo, eu digo diante do Pai que ele é meu, e o maligno não pode mais tocá-lo, porque ele pertence a mim. Ele faz parte daqueles que chamo como minhas ovelhas. Por isso Deus está notificando você essa noite a se arrepender, a crer no Evangelho, a arrepender-se dos seus pecados, deixar a prática do pecado, passar a praticar a justiça, se render incondicionalmente a Cristo e confessá-lo com a tua boca diante de quem quiser olhar, diante de quem quer que seja, confessar Jesus. A pior coisa que você pode fazer é simplesmente não crer em nada do que foi dito. É um direito seu. Não creio. Quem creu em nossa pregação? Perguntava Isaías. Não vou ficar aborrecido. Isaías não ficou, muito menos eu. Preguei e ninguém creu. Amém. Deus é que sabe. Mas é a pior coisa que você pode fazer. Porque se eu não creio no Evangelho, em que mais eu vou crer? Se eu não creio na boa notícia que Deus trouxe para mim, que notícia melhor pode substituí-la? A pior desobediência é desobediência ao Evangelho. É pior do que desobedecer à lei de Deus. Por quê? Para desobediência à lei, resta o Evangelho, a graça. Mas para desobediência à graça, resta o quê? Não resta mais nada. Não tem outro recurso. Não tem apelação. É a última instância. E para terminar, eu leio contigo João capítulo 3, versículo 18, que nos lembra esta realidade. Não há mais recurso. É a última instância. João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê, o que acontece? Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é julgado.
Quem não crê na pregação, quem não crê e não obedece, já está julgado. E por quê? Simplesmente porque não crê. A ordem precisa ser crida para que ela seja obedecida. Quem creu na pregação? Pergunta Isaías. E eu quero perguntar essa noite a você. Ouve a sua cabeça agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Quem creu na pregação? Quem creu naquilo que foi anunciado aqui essa noite? De que precisa obedecer a Jesus. Obedecer à ordem do arrependimento. Quem quer obedecer e, portanto, se arrepender. E, por consequência, render-se, entregar-se a Ele, como Ele nos chama a fazer. Precisa fazer isso publicamente. Por isso eu te dou a oportunidade agora de dizer: eu creio nessa pregação. E eu quero me render a Jesus Cristo. Há alguém essa noite que quer se render a Cristo? Levante a sua mão onde você está, para que eu faça apenas uma oração junto com você. Há alguém que quer render-se a Cristo essa noite? Fazer isso publicamente, diante dos homens? Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus em obediência à palavra que creu essa noite? Levante a sua mão onde você está. Senhor, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui essa noite e pela oportunidade que tivemos de ouvir a tua voz, nos falando do teu amor, de tudo aquilo que foi feito por nós para a nossa salvação. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder pregar a boa nova, pelo privilégio de ser nesse momento um oficial da tua justiça, de apresentar a notificação, para que haja arrependimento, para que haja mudança e transformação, como o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor realizou por nós, pelo teu profundo amor pelas nossas vidas, porque nesse amor fomos chamados, nesse amor fomos salvos, nesse amor fomos transformados, e por causa desse amor queremos obedecer, queremos ser obedientes ao Senhor nosso Deus. Pai querido, continua falando ao nosso coração. Aqueles que já são salvos na igreja, continua nos alimentando com a tua palavra, para que, fortalecidos por ela, possamos viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. E aqueles que porventura ainda não creem na tua palavra, oh Pai Santo, mais uma oportunidade foi dada, mais uma chamada foi feita, mais um convite. Cada vez mais indesculpáveis se tornam, Senhor. Nem misericórdia posso te pedir, Pai. Apenas creio que a tua vontade é salvar, mas o homem precisa obedecer à tua vontade. Toca, Senhor, nos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Eu quero ser teu Deus.
Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, com o qual o Senhor nos amou. Obrigado pelo chamado. Louvado seja o Senhor. Jesus te salvou por amor. Sabia disso? Teus pecados foram perdoados por amor, porque Ele se deu por você. Ele notificou você, se arrependa e viva na prática da justiça agora e não mais na prática do pecado. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Vamos obedecer ao Senhor. Amém?